E cotado para ser um dos substitutos do Dorival Júnior na seleção brasileira, o Felipe Luiz deixou claro sua escolha na coletiva depois do empate entre Flamengo e Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro. E assisti o jogo da seleção, fiquei muito triste pelo Dorival porque é um grande amigo, tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por ele porque ele me ajudou muito. O Dorival me ajudou muito e desejo muita sorte, sucesso e não tenho dúvida que em breve nos estaremos enfrentando aí nos campos. E você mesmo respondeu a pergunta, o que é a realidade? A realidade é a minha semana de trabalho contra o Internacional e vocês me conhecem, eu tenho um contrato com o Flamengo. Não tenho mais agora, a única coisa que eu penso é na Libertadores, Tátira. É a única coisa que passa na minha cabeça, mais nada. E a notícia que está dando muito o que falar foi essa bomba aí divulgada pelo Mauro César, que trocou mensagens com Jorge Jesus. Mas enfim, eu concordo com você, eu acho que o Ancelotti, além de ser impossível praticamente, por que ele deixaria o Real Madrid agora? É diferente daquele momento que o contrato dele estava perto do final, e o Brasil ia esperá-lo até o final do contrato para ele vir. Aí coincidiu de o Edinaldo estar afastado e naquele período o Real Madrid propôs renovação de contrato e ele renovou. Né? Agora não, agora tem um contrato em vigor, está em todas as competições, não faz sentido. Não vai largar, não acredito. Acho quase impossível, se não for realmente impossível. E o Jorge Jesus, ele tem, se for até o final da Copa da Ásia e mais o final do Campeonato Saudita, que ele está em segundo lugar, tudo termina em maio, a seleção joga em junho. Aí a questão seria o Mundial de Clubes. Mas essa rescisão não parece complicada. Pelo que eu conversei com outras pessoas aí, não deve ser difícil não. Talvez pagando uma multa e tal, mas nada do outro mundo. E ele quer. Na verdade, eu troquei algumas mensagens com ele. Ele falou as duas coisas. Uma, que ele não tem nenhum problema com o Neymar. E que nenhum jogador... Em outras palavras, nenhum jogador deve ter privilégio. Também falou isso. Né? Foi bem claro. Como deve ser, né? Acho impressionante que nós tenhamos que discutir os privilégios de alguns jogadores de futebol, né? Não de alguns, eventualmente. Mas ele tá louco para assumir a seleção. Eu concordo com você com relação ao estilo. Eu acho que, além do estilo ser mais próximo do imaginário popular aí, seleção brasileira, o JJ, ele conhece os jogadores brasileiros muito bem, não só porque trabalhou aqui. Ele sempre os observou quando trabalhava em Portugal. Os times que ele treinou por lá vinham contratar jogadores aqui do Brasil. E continuou contratando depois, quando ele voltou para lá. Primeiro quando ele foi lá para o Benfica, no Fenerbahçe, e lá no Al Hilal, sempre contratando jogador aqui do Brasil. Então ele conhece, acompanha, ele vê todos os jogos da seleção. Será que o Ancelotti fica de madrugada vendo um jogo do Brasil? 4 da manhã? Tem que dar treino amanhã? Talvez Argentina e Brasil, mas Brasil e Peru não tem a mínima chance. Exatamente. Então, talvez gravado assistindo no Brasil, né? Quem sabe, assim. Se bem que era data FIFA, né? Ele estava mais tranquilo, não tinha aquela rotina de jogos, né? Talvez até tenha visto pelo jogo que é o campeão do mundo e tal, o Brasil também em campo. Mas o Jorge Jesus acho que é o nome mais factível e que poderia chegar rapidamente. A única questão é negociar com ele e depois, a partir daí, fazer um acordo com os sauditas para liberá-lo ao final da temporada e os sauditas terem um outro treinador já no Mundial de Clubes, que é o que eles vão buscar, né? É possível, até uma pessoa próxima a esse métier falou para mim, Mauro, os sauditas são capazes até de não querer que o Jorge Jesus fique até o final da temporada, porque sabendo que ele vai embora, talvez até queiram, pelo estilo deles, né? Um cara que já negociou com ele, vai embora logo, resolve aqui, vamos partir para outra, para ir para o Mundial já com uma outra mentalidade, outro técnico. Há quem acredite nisso. Claro que pode custar uma grana, mas a CBF tem dinheiro, né? Negocia, paga uma multa, que for, não deve ser tão alta, porque o contrato está no final. Geralmente as multas são proporcionais ao tempo ainda a cumprir, né, de contrato. Quanto mais tempo falta, mais caro fica. Ele já está no final do contrato. Então acho que tudo caminha para essa direção. Mas até a sexta-feira ele não tinha recebido nenhum telefonema da CBF. Nenhum contato. Até sexta-feira. Isso. Depois não sei. De sábado para cá eu não sei. Até sexta-feira ele não tinha sido procurado. Olha aí, ó. E isso é uma notícia importante, porque a notícia é que o Jorge Jesus é o plano A para a CBF, mas o Mauro César Pereira falou com o Jorge Jesus nessa semana
né? Aqui é informação, Canelada é informação, todos os créditos para o Mauro. E o Mauro diz: Jorge Jesus não foi procurado pela CBF até sexta-feira. Não ia ser procurado pela CBF sábado e domingo, né? Não ia. A CBF não vai trabalhar sábado e domingo. Trabalham até bem pouco durante a semana. Imagina sábado e domingo. Então, é uma notícia. Se o Jorge Jesus é o plano A da CBF, ele ainda não foi procurado pela CBF. Agora, o que o Mauro diz e que o Jorge Jesus está falando realmente, né? Falou até em entrevistas gravadas, agora falou para o Mauro César Pereira lá no blog dele, é que ele não tem nada contra o Neymar. É lógico que o Jorge Jesus não vai falar que ele tem alguma coisa contra o Neymar se ele está querendo assumir a seleção brasileira. E eu acho realmente que ele não tem nada contra o Neymar. Quem tem alguma coisa contra ele é o Neymar. Por quê? Porque o Jorge Jesus não botou o Neymar para jogar. Ele não botou. Tá aí, ó. Problemas com o Neymar. Não tenho nenhum problema com o Neymar. Mas nenhuma seleção ou clube pode ficar dependente de jogadores. Ninguém falou comigo até hoje na CBF, disse aí o Jorge Jesus. Agora, ele deixou tudo bem claro, mas nenhum jogador pode ter benefício em clube ou seleção. Eu concordo, eu também não acho que o Jorge Jesus tenha nada contra o Neymar. Agora, se ele via que o Neymar não estava bem fisicamente e seus 8 jogadores estrangeiros estavam bem fisicamente, ele não quis inscrever o Neymar na Liga Árabe. Ele falou, o cara tá fraco fisicamente, o cara não tá na sua melhor forma, meu time tá bem, com todos os estrangeiros jogando bem, não vou tirar nenhum deles. Agora, a mágoa não é do Jorge Jesus, a mágoa é do Neymar, porque o Neymar foi em podcast, falou que ficou chateado com o Jorge Jesus, que falou que ele não estava bem fisicamente e que ele decidia tudo que é treino, mas treino não é jogo. A gente viu isso agora, gente. Neymar jogou aí alguns jogos contra times ruins, pequenos, foi Inter de Limeira, foi Novo Horizontino, teve contra o Red Bull Bragantino, que foi o melhorzinho ali, e o Corinthians, que também foi a única derrota com o Neymar em campo. E aí o Neymar joga 6 jogos no Campeonato Paulista e lesiona. Isso mostra que o Jorge Jesus não estava errado. Isso mostra que o Jorge Jesus tinha razão quando dizia que o Neymar estava fraco fisicamente. E eu não sou aqueles caras que perseguem o Neymar. Mas eu também acho que eles têm que ser justos e falar as verdades. Não é porque eu gosto do Neymar, porque eu gosto do futebol dele, que eu não posso criticar o Neymar. Mas isso eu percebo desde sempre. Bruno, se o Mauro quiser falar também, já já o Raí vai estar de volta com a gente. É o Neymar que ficou na bronca com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus não. O Jorge Jesus, ele só teve a personalidade que pouquíssimos técnicos têm de não inscrever o Neymar numa competição vendo que ele não estava bem fisicamente. Para mim, isso só fala a favor do Jorge Jesus. É um cara com culhão para ser treinador. É um cara com coragem para tirar medalhão do seu time. E ele falou. Só não acho que é certo o jogador ter benefícios, ter vantagens em seleção e time. Vai jogar quem tá bem e que quem tá em condições físicas, Bruno. Porque do Jorge Jesus, eu nunca ouvi uma bronca do Neymar. Ele só tomou uma decisão. Já do Neymar, a gente escutou que ele estava chateado com o Jorge Jesus. A pergunta que eu te faço, Bruno, o Neymar teria força, na sua opinião, para tirar o Jorge Jesus da seleção brasileira? Você acha que um Edinaldo Rodrigues ou algum dirigente da CBF, diretor de futebol, perguntaria ao Neymar se ele teria algo contra contratar o Jorge Jesus? Eu digo isso porque eu acho que sim. Eu acho. Não acho que ele vai falar, mas eu acho que se ele quisesse falar, iriam dar ouvidos pro Neymar para saber, e aí, podemos contratar? Infelizmente, eu acho que teria chance de acontecer. Nunca deveria ter, né? Nenhum jogador deveria ter essa força nunca. Se ele ainda tem, é ainda mais vergonhoso do que o fato de um dia ter tido. Eu não tenho realmente a menor ideia do que a CBF pode fazer com relação a isso. Não duvido de rigorosamente nada. Mas para a CBF, para o seu presidente, é uma oportunidade, né?
ela transfere a responsabilidade de eventualmente não ter que paparicar jogador, seja ele qual for, para o técnico que vai chegar. Se for um cara de forte personalidade. Não anda tanto o perfil do que está saindo. E acho impressionante como é que no meio disso tudo ainda tem um diretor de seleções que é o Rodrigo Caetano, né? Ninguém pergunta, né? O que pensa o Rodrigo Caetano, né? O que ele acha? Qual o perfil de técnico que ele quer? Qual o peso que ele tem nas decisões? Tá lá ainda lá ele, Juan. O que esse pessoal faz? Qual a decisão que toma? Qual o peso que tem? Normalmente aí é difícil, né? E o JJ, se ele vir para o Brasil, voltar para trabalhar na seleção brasileira, ele vai lidar com essa turma, vai montar a equipe dele, como é que vai ser? É outro detalhe, né? Me espanta mais o Rodrigo Caetano. Ninguém na imprensa, ninguém na torcida pergunta qual a opinião do Rodrigo Caetano sobre o futuro técnico. Ele que deveria escolher. Ele que deveria escolher. Rodrigo Caetano, diretor de seleções. Aí pergunta se o Neymar aprova. Todo mundo pergunta isso. O Neymar aprova? O Ginaldo vai escolher? E o Rodrigo Caetano? Eu ficaria constrangido se eu fosse o Rodrigo Caetano. E qual seria a melhor escolha para a seleção brasileira? O Ancelotti ou o Jorge Jesus? Deixa aqui a sua opinião nos comentários desse vídeo. E se quiser dar aquela moral, também é muito fácil, é só você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal.